Boa tarde, meu nome é Denilson. Boa tarde, meu nome é Pedro, Paulo. Nós vamos apresentar o nosso projeto de instrumentação 1, que foi oferecido pelo Sr. Lagata no Ensino Remoto Emergencial 2020. Aqui é o nosso sumário. A gente vai passar pelo objetivo do nosso projeto, a definição do problema, a metodologia, os resultados que obtivemos, a conclusão e as referências utilizadas. Qual é o objetivo do nosso projeto? O objetivo desse projeto é desenvolver um circuito que vai realizar a conformação do sinal de entrada, que foi proposto pelo professor, para o nosso grupo, de modo que o circuito desenvolvido atenda os requisitos de saída. Foi proposto por ele também. Quais são os nossos objetivos específicos? É definir de maneira clara o problema dado, aplicar a teoria dos circuitos com amplificadores operacionais para projetar circuitos que modifiquem a amplitude e fase do sinal dado, usar os conhecimentos adquiridos em aula de maneira remota, como eu falei, a projetar filtros ativos para que os ruídos sobrepostos ao sinal dado sejam eliminados, e usar uma combinação de resistores e capacitores adequada para tornar os circuitos projetados eficientes. Definição do nosso problema, né? Foi fornecido esse circuito, que está ilustrado aqui no canto direito da tela, na apresentação. O professor nos mandou ele através do Multisim Live, onde a gente fez as simulações e projetou o circuito. Esse circuito ele é composto de um sinal senoidal de 179,6 volts de pico, 60 Hz de frequência e uma defasagem de 0 graus, ou seja, ele não é defasado. Esse circuito ele deve ser analisado em um microcontrolador, um MCU. As especificações de entrada desse MCU são: a tensão de entrada dele é de 0 volts até 3,3, a frequência máxima dele é de 15 kHz e ele não tem nenhuma tolerância à tensão negativa. Aqui foi a forma de onda que a gente obteve através desse circuito, que foi dado pelo professor, né? A gente pode ver que ele ultrapassa os 200 volts de pico. Aqui está contido os ruídos, né? Tem muito ruído térmico. Ao analisar as especificações de entrada do microcontrolador, nota-se que não podemos ligar esse circuito diretamente na entrada do microcontrolador, porque isso vai causar danos irreversíveis nele. Para isso, a gente tem que realizar a conformação do sinal para atender os parâmetros de entrada dados. Na metodologia do nosso projeto, o sinal fornecido foi filtrado e atenuado, diminuir a tensão, né? De forma a atender os parâmetros do microcontrolador. Então, a gente projetou um circuito composto por 3 estágios, 2 de atenuação e 1 diminuição dos ruídos, né? Eliminar os ruídos em certas frequências, utilizando o ambiente de simulação no Multisim Live. O primeiro estágio foi um circuito inversor com ganho de 0,05. O objetivo desse estágio foi atenuar o sinal de entrada, que era muito alto, de modo que a amplitude ficasse entre 9,8 e 10,2 volts. Através da equação mostrada no slide, do circuito amplificador inversor, a gente descobriu a proporção entre as resistências. A gente descobriu que o R1 tinha que ser 20 vezes a dimensão do R2. Aí a gente supôs um valor de 1 kΩ para o R2 e de 20 kΩ para o R1. No segundo estágio foi onde foi feito o filtro, né, desse sinal dos ruídos, que foi o Salenky, onde passa baixa frequências de ordem 2 com um buffer. A partir dessas equações aí mostradas no slide, a gente dimensionou os 2 capacitores. Depois a gente descobriu os valores das resistências também que tem que ter no circuito. Os fatos que usamos esse circuito é que, pelo ganho unitário das resistências, as 2 resistências têm que ter o mesmo valor, e fornece a mesma amplitude do sinal. O único objetivo dela mesmo é filtrar o sinal da tensão, para eliminar os ruídos. No segundo estágio, dentro do modelo de Salenky, a gente usou a configuração Butterworth, que
implica na fixação dos dois parâmetros, essas duas constantes, essa constante e o fator de seletividade. Igual eu falei, a gente descobriu o valor dos capacitores. Esse C1 ele já é fixo, a gente tem que descobrir o valor do segundo capacitor, que aí através da equação que também foi dada nos slides que o professor passou. Para a eliminação das componentes do ruído, foi escolhido um valor de frequência tal que a frequência de corte fosse próxima e maior que de 60 Hz e bem menor do que de 10 kHz. A gente usou a de 2 kHz, que aí ela vai filtrar qualquer uma acima de 2 kHz, mas vai passar a frequência de 60 kHz. Através desse equacionamento, a gente chegou nos valores das resistências, que como a gente falou que o ganho teria que ser unitário, R3 foi igual ao R4. Essa resistência aí foi a que a gente colocou na configuração do filtro. Assim, garantimos que os sinais com as frequências acima deste valor seriam eliminados, ou seja, os dois ruídos térmicos da tensão de entrada serão eliminados. O terceiro estágio também foi um circuito atenuador de tensão, para a gente obter essa tensão que ele estava pedindo, o mais próximo possível de 3,3 volts. O mais próximo possível, mas a gente escolheu um valor que não ultrapassasse isso, se fosse próximo, mas para menos, para não queimar o microcontrolador. Foi implementado um circuito inversor, fazendo com que o sinal de saída no segundo estágio retorne à sua fase inicial, ou seja, como a gente tinha defasado ele 180 graus no primeiro atenuador, a gente agora trouxe ele para a configuração original, para que o sinal de saída apresentasse a tensão de pico a pico de 3,3 volts, o mais próximo possível disso. Concluímos que o ganho deveria ser 0,184. Através do equacionamento do ganho, obtivemos que os valores das resistências no terceiro estágio, que é do segundo atenuador, que foi da resistência de 10 kΩ e a outra de 1,84 kΩ. E assim foi montado o nosso circuito. 2 atenuadores e um filtro. Na última parte do nosso circuito, a gente implementou uma fonte CC, porque o microcontrolador ele não aceita tensões negativas. A gente adicionou uma fonte CC para elevar esse sinal de tensão entre 0 e 3,3 volts. Como ele estava dando o valor médio de 0 e o valor de pico de 1,64, com a adição dessa fonte CC, a gente obteve o valor de pico de 3,3 e o menor valor de 0 volts. Aí a gente obteve o sinal que a gente queria de entrada no microcontrolador. Aqui eu vou apresentar um pouco dos resultados que a gente obteve, né, através dos estágios do nosso circuito e do resultado final. Esse aqui foi a forma de onda que a gente obteve no primeiro estágio, que foi a parte de atenuação, né? Ele está variando, aqui ainda está com o ruído, né? A fase também está invertida, como a gente pode ver. Aqui já é a forma de onda na saída do segundo estágio, que foi o estágio de filtragem. A gente pode ver que o ruído praticamente desapareceu. E aqui é a forma de onda na saída do terceiro estágio antes da adição da fonte CC, ou seja, ele está excursionando entre 1,64 até menos 1,64. E aqui é a forma de onda resultante do nosso circuito, de 0 até 3,27, que está muito próximo do resultado que a gente queria, que é os parâmetros que foram pedidos de entrada do microcontrolador. Qual é a nossa conclusão desse projeto? Apesar de tudo ter sido feito no ambiente de simulação do Multisim Live, durante a realização desse trabalho, foi possível a gente ter uma ideia da complexidade envolvida no projeto de circuito elétrico, mesmo que esse projeto seja relativamente simples, como já disse o professor. Contudo, foi necessário a gente voltar aos conhecimentos teóricos adquiridos durante as aulas, né, de forma remota,
várias vezes para que fosse possível a execução deste projeto, bem como muitas dúvidas que o professor tirou através de aulas online. A gente gostaria de agradecer ao professor por ter oferecido esse projeto ao invés de fazer avaliação, né? A gente acha que isso é muito mais produtivo, que envolve muito mais prática do que somente a teoria. E também por ter oferecido essa matéria como uma matéria do curso do ensino remoto emergencial, uma vez que a gente está durante a pandemia. A gente usou o livro do Malvino, principalmente na parte do filtro, que eu pesquisei, eu achei bem mais explicativo nele e mais simples de entender. Mas também foi usado o CEDAR, principal do curso de instrumentação, né, adotado pelo professor, e as notas de aula também que a gente usou. A gente acaba a nossa apresentação por aqui. Gostaria de agradecer. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve nos comentários aí.